Quero te convidar para, se você puder, abrir a sua Bíblia lá no Evangelho conforme Lucas nos escreveu. Eu quero ler com os irmãos do versículo 7, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14. Evangelho conforme Lucas nos escreveu, capítulo 14. Nós vamos ler, queridos irmãos, do versículo 7 ao versículo de número 14. Lucas 14, do 7 ao 14. Evangelho que Lucas escreveu, versículo 14, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 14, onde a palavra do Senhor nos diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Queridos irmãos, hoje é um dia muito importante e os irmãos logo vão saber por que é um dia muito importante. Daqui a pouco, o presbítero Emanuel vai falar sobre algo imprescindível para a vida da nossa igreja e que os irmãos que pegaram aí os seus boletins já imaginam do que se trata, né? Falando a respeito da Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de presbíteros e diáconos. E essa realidade, queridos, necessariamente envolve a nossa vida de serviço na igreja. Como servos do Senhor, nós nos dedicamos sim a servirmos a vida da igreja. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. O texto que nós lemos, queridos, traz alguns ensinamentos de Cristo para nós, que se não forem muito bem explicados, eles podem nos levar ao engano e até mesmo a uma grosseria, para não dizer de outra forma. Primeiro porque esse texto ele não é uma desculpa para você se sentar no fundo da igreja, né? Não é isso que o texto está dizendo. Aliás, se você se senta no fundo da igreja, os irmãos que estão aí no fundão, não se constranjam, porque isso, na verdade, é uma questão de preferência, é uma questão de gostar um pouco mais, de ver toda a igreja, né, enquanto adora. Não se constranja com isso, por favor. Ou então pode ser que você goste de se sentar no fundo por entender que os melhores lugares estão à frente, então vou deixar para que aqueles que sentam à frente possam provar dos melhores lugares. É uma questão de preferência, não tem a ver com honra ou com não honra e tudo mais, né? Também poderia ser uma desculpa, e agora sim a grosseria, né? Para você não convidar ou deixar de convidar aquele parente chato, né? Para a sua festa, para o seu casamento ou para algum evento que você estiver dando. Na verdade, o texto não nos aconselha ou não nos direciona
para esta realidade e nós vamos tentar entender claramente o que Jesus está falando aqui. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a respeito de toda aquela realidade desta ceia, né? O começo do capítulo 14 nos diz que Jesus estava num sábado, um dia especial, um dia santificado àqueles que seguiam e que viviam a religião judaica, Jesus inclusive. Eles separavam o sábado apenas para meditações e eventos especiais dedicados àqueles mais honrados. Então, os grandes mestres eram convidados pelos fariseus para tomar assento num banquete, numa ceia, junto com um fariseu notório, junto com um judeu notório. E aquilo era era significado ou uma demonstração de uma grande honra dada a alguém. E Jesus é convidado para um evento como este, para num sábado participar de um banquete com escribas, fariseus, mestres da lei, gente entendida da religião, gente que compreendia o que era ser de fato um judeu. E é exatamente numa passagem como essa, queridos, numa realidade como esta, que Jesus traz alguns ensinamentos para nós a respeito do serviço. Ensinamentos estes, queridos, que são extremamente preciosos para nós. Porque, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós observamos quando vemos o ensinamento de Cristo aqui é que nós não servimos buscando alguma recompensa passageira. Nós não servimos de acordo com aquilo que os nossos olhos podem calcular como benefício para nós, pelo menos não neste momento. As festas que eu acabei de citar, queridos, eram festas marcadas por muito egoísmo. Por quê? Porque aquilo envolvia a recompensa de ser aceito numa realidade de honra, numa realidade de proeminência, ou então, quem sabe, a recompensa de ser reconvidado. Eu convido alguém importante para ir na minha casa, e ele imediatamente está obrigado a me convidar para eu ir na casa dele também, quando ele der esse banquete, esse momento de honra aos grandes mestres, né? E o que fazia isso era que essa realidade de convite e reconvite mantivesse aquele status de proeminência na comunidade, era algo que moldava a motivação para as festas e os banquetes dos líderes religiosos. É evidente, queridos, que Jesus não está nos incentivando a sermos descorteses ou a grosseria de deixarmos de convidar as pessoas que são importantes para nós, não é verdade? Imagina, alguém deixar de convidar a mãe para o casamento, gente, é uma ofensa mortal, a mãe vai ter um infarto, ou então, né, vai matar o filho, né, ou a filha, né? Imagina, não tem como. Não é isso que Jesus quer, queridos. Não é isso que Jesus está falando. O que ele está nos ensinando, irmãos, é que convidar amigos e vizinhos para uma festa não é um ato de caridade. Não é um ato de serviço. Não é uma demonstração da humildade, da humilhação através do serviço. E eu vou te mostrar como nós entendemos isso. E você vai ver como isso foi real ou é real na sua vida também. Quando eu e a May estávamos preparando para casar, há quase 13 anos atrás, ou há 13 anos atrás, né? E hoje é dia dos namorados, né? Então tem que lembrar do casamento, né? Importante, gente, importante, né? Quando nós estávamos nos preparando para casar, queridos, nós já estávamos ali com 3 anos de namoro. E eu e a May nunca tínhamos brigado ou sequer discutido até o primeiro esboço da lista de convidados. Então, 3 anos de namoro e a nossa primeira discussão foi por causa da lista de convidados.
Os irmãos que estão há mais tempo na igreja, lembram, eu já era pastor, né? Ou então estava caminhando para ordenação, já era licenciado, e no final daquele mesmo ano eu iria ser ordenado. E por causa do fato de ser pastor e tudo mais, eu precisava convidar algumas pessoas que talvez, num primeiro momento, elas nem sequer eram próximas de nós. Mas eu precisava convidar. Sabe como? Você sabe, né? Todo mundo que já deu uma festa sabe do que eu estou falando. Tem gente que você nem gostaria de convidar, mas você precisa. Não é verdade? É um parente, é um colega do seu pai, é um primo distante que você não vê há 20 anos, mas precisa convidar. Imagina. Mas você já parou para pensar qual é a motivação que nós temos para convidarmos essas pessoas? Queridos, pelo menos o fato de que nós não queremos passar por antipáticos, não é? Pelo menos o fato de que nós não queremos ser mal falados pela nossa família. Mas deixa eu perguntar, será que isso não é uma forma de recompensa? Será que não é, de uma certa forma, uma realidade em que nós estamos mantendo alguma aparência diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos? Eu vou dizer, com certeza é. Nós não queremos que falem mal da gente, então o não falar mal já é uma recompensa. Nós não queremos passar por deselegantes, né? Gente mal educada, então só o fato de não nos parecermos deselegantes ou mal educados já é uma recompensa. O que Jesus está dizendo, queridos, é que isso não pode ser visto como uma caridade, como um serviço, porque de certa forma você está sendo recompensado pela sua hospitalidade. Qual é o problema, irmãos? O problema é que essa é uma recompensa enganosa. E é enganosa por dois motivos. Primeiro, porque servir aguardando uma recompensa revela a condição do nosso coração. Revela, de uma certa forma, a ganância e a falta de honra. Revela que nós só servimos entre aspas, aqueles que têm condições de nos recompensar, de nos honrar, de nos exaltar. Mas também, queridos, porque servir dessa forma, servir entre aspas dessa forma, é uma realidade de aguardar uma recompensa visível, uma recompensa temporal e que nos vincula imediatamente e puramente a essa realidade terrena, humana, carnal. Evidentemente, isso não quer dizer que você não deva convidar os seus parentes, né? Mesmo aqueles que são mais distantes. Se Deus te der a condição de fazer uma grande festa, convide, sim, né? Os seus parentes, os seus amigos, né? Venham se alegrar comigo por causa de tantos motivos que Deus tem nos dado. No entanto, queridos, nós todos sabemos que existe um limite para a honra, para o reconhecimento, para a exaltação humana, não é verdade? E se é isso que você busca ao servir alguém, então prepare-se para ser completamente frustrado. Porque esta honra, esse reconhecimento, essa exaltação humana, ela nunca vai ser o bastante para você. Você sempre vai precisar de mais honra, de mais reconhecimento, de mais exaltação. No entanto, queridos, a nossa alegria em servir não são por causa da nossa alegria em servir, não são estas as recompensas que nós devemos buscar. Na verdade, e aí sim, em segundo lugar, nós servimos, queridos, porque a recompensa está garantida. Quando nós lemos o texto que o Senhor Jesus nos instrui a respeito disso, no versículo 14, queridos, último versículo, ele fala assim: você será bem-aventurado em convidar estas pessoas, em servir estas pessoas,
porque eles não terão com o que recompensá-lo. E aqui ele faz uma referência aos pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Eles não terão com o que recompensá-los. Evidentemente, queridos, que quando Jesus nos diz isso, ele não está dizendo que o nosso serviço ele é completamente abnegado. Ao contrário. Ele está dizendo que existe sim uma recompensa. Ele diz claramente no fim do versículo: a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Queridos, nós aguardamos com certeza uma recompensa. Seria cruel da parte do nosso Senhor se Ele nos levasse a servir sem sequer nos trazer a promessa de uma recompensa. E quando nós falamos sobre servir, queridos, essa palavrinha ainda é uma palavra difícil para entendermos, não é? Servir para nós é algo ruim, é algo que manifesta a nossa humilhação, e humilhação é uma palavra de desprezo, é uma palavra pela qual nós não queremos sofrer. E é evidente, nós nunca ficaríamos felizes, jamais nos sentiremos contentes em sermos desprezados ou em nos sentirmos desprezados, mas, irmãos, acontece que a humilhação do reino de Deus é o serviço. Quando nós servimos sem esperar uma recompensa terrena, irmãos, nós estamos nos humilhando. E é essa humilhação que conduz à honra no reino dos céus. Mas isso não quer dizer que nós não esperamos uma recompensa. Esperamos sim, e só esperamos essa recompensa porque o Senhor Jesus nos prometeu. Perceba que neste versículo, queridos, Jesus nos diz algo muito claro, que nós somos bem-aventurados, nós somos muito mais do que felizes por servirmos aqueles que não têm condições de nos recompensar. Pastor, isso quer dizer então que para eu receber a minha recompensa, então eu preciso servir? Não, não é isso. A sua recompensa está garantida. E não é a sua dedicação em servir que garantiu esta recompensa, mas foi o próprio Deus em Cristo que garantiu a sua recompensa. Não é errado que a gente sirva aguardando, esperando por uma recompensa, queridos, porque o Senhor Jesus nos garante essa recompensa. O problema, irmãos, é que às vezes nós nos contentamos com recompensas, com honrarias, com reconhecimentos e glória terrena, mas todas essas coisas são microscópicas quando nós comparamos elas com a recompensa que receberemos na ressurreição dos justos. O nosso olhar precisa estar na ressurreição dos justos, irmãos, na vida eterna que temos em Cristo junto com o Pai. Existe uma recompensa para aqueles que verdadeiramente se dedicam ao serviço abnegado. E essa recompensa é o próprio Deus. É o seu reino, a sua doce, eterna e gloriosa presença, é o seu consolo. E a nossa recompensa está garantida, irmãos, não porque nós servimos com dedicação, ou porque nós somos bons o suficiente, ou porque nós trabalhamos bastante para Deus, não é isso. A nossa recompensa está garantida, porque ela nos foi conquistada por aquele que não falha, pelo Senhor Jesus. Nós somos exaltados no serviço, queridos, justamente por reconhecermos que não somos nada. Depositamos toda a nossa confiança em Jesus, em quem Ele é, no seu sacrifício, na sua bondade, na sua fidelidade e na sua obediência. É por isso, queridos, que nós nos alegramos em servir, porque sabemos que a nossa recompensa está já garantida. Servir, queridos, nos traz verdadeira recompensa. Nós somos privilegiados por servir ao Senhor, mas nem este privilégio é a recompensa que nós buscamos. Na verdade, a recompensa de servir é o próprio Deus,
e a sua doce e maravilhosa e santa presença. Que o Senhor nos abençoe